E o tema dessa manhã é restaurando o amor. 1 Coríntios capítulo 13 e verso de número 8. Se pudermos ler na revista e corrigida, eu agradeço. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Vamos repetir todos juntos na conta do 3, 1, 2, 3. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que Paulo acaba de afirmar aqui é uma afirmação muito contundente e que não abre nenhum tipo de margem para dúvida ou segunda aplicação. O que o Paulo diz aqui para nós? O amor nunca falha. No mundo de projetos falidos, em um mundo de campanhas políticas falidas, em um mundo de finanças falidas, em um mundo de relacionamentos falidos, em um mundo onde tantas coisas são falíveis, Paulo faz uma afirmação contundente dizendo que o amor nunca falha. E essa afirmação, ela tem muito a ver com aquilo que nós temos aprendido, porque nós temos aprendido que quando os nossos corações são transformados, aumenta a nossa expectativa sobre a volta de Jesus. Obrigado, pastor. Então, se o nosso coração é transformado, a nossa expectativa sobre a volta de Jesus, ela aumenta. Quanto maior o nível de transformação do meu coração, maior será o nível da minha expectativa sobre a volta de Jesus. E olha que interessante, um coração transformado vive restauração. Restauração em muitas áreas. Só que uma das principais áreas que serão restauradas em nossa vida será o amor. Preste atenção nisso. Nós experimentaremos uma profunda restauração de amor. É isso que a Bíblia vai ensinar para nós. O Paulo está escrevendo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, e é necessário que a gente entenda o seguinte: o contexto do capítulo 13 não é isolado do capítulo 12 e 14. E se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 12 e 14 vai falar sobre dons espirituais. Paulo está falando sobre dons espirituais. Então, o capítulo 13, que vem no meio, Felipe, do 12 e do 14, o amor, Paulo está ensinando sobre o amor dentro do contexto do exercício dos dons. Então, preste atenção em algo. O Paulo traz um alerta para a igreja sobre o lugar que o amor ocupa no exercício dos dons. É isso que Paulo quer ensinar para a igreja de Corinto, aqui no capítulo 13 dessa primeira carta. Então, ele demonstra que a falta de amor no exercício dos dons é prejudicial. Quando falta amor no exercício dos dons, o fruto que é produzido, ele é um fruto mirrado. Ele é um fruto frágil. Quando o exercício dos dons acontece sem a motivação do amor, a gente percebe que aquilo não é consistente, robusto. É isso que Paulo está ensinando aqui. E olha o que diz o versículo 1, Paulo vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor, ele seria como metal que soa ou um sino que tine. O que ele quer dizer aqui para nós? Que, em outras palavras, ele seria tão vazio, tão frio, tão sem sentido, quanto um barulho de um sino tocando. Quando você está nos pontos focais da capital de São Paulo e você passa diante de uma igreja, e aí o sino apontou meio-dia, apontou 6 horas da tarde, o sino balanga, bam, 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 bam. O que você aprende com isso?
Qual é o teu aprendizado sobre isso? Qual o teu nível de experiência com um sino que tine? Nenhuma. No máximo, vai lembrar que você está atrasado. Se você estiver. No máximo. Mas um sino que tine não ensina nada. É isso que Paulo está dizendo. Não há nenhum nível de aprendizado, é uma coisa fria, uma coisa vazia, uma coisa sem sentido. E ele fala, ainda que eu falasse língua dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como esse sino. No versículo 2, ele vai dizer, ele vai estender o assunto do exercício dos dons. Olha o que ele diz no 2: ainda que tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, e se eu não tivesse amor, nada seria. Diga comigo, nada seria. Paulo está explicando que mesmo com profecia, mesmo com dom de conhecimento, mesmo com capacidade de comunicar a palavra, mesmo com uma fé que transporte os montes, se não tivesse amor, é como fosse nada, é como se fosse inútil, é como se fosse vazio. E no versículo 3, a gente leu esse texto, aliás, não lemos o texto ainda, mas ele diz, ainda que eu entregasse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado vivo, ele disse, se eu não tivesse amor, nada disso teria proveito, nada disso. Falamos sobre generosidade na entrega agora há pouco, sim ou não? Ainda que você entregue toda a quantia que você tem no banco, irmão, ainda que você venda a sua casa, o seu carro e traga o dinheiro e deposite na conta da igreja, se isso não for feito motivado pelo amor, Paulo está dizendo, tem proveito nenhum, não tem utilidade nenhuma, não tem fruto nenhum. É isso que Paulo está ensinando. Pastor, então o que é o amor? O amor não é um sentimento. O amor bíblico é uma convicção, é uma decisão, é uma atitude interior. O amor, ele é duradouro, ele é concreto, ele é maduro. É uma atitude intencional de buscar o bem do outro. Isso é amor. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos, é como se Jesus dissesse assim, busque oportunidades de fazer o bem para as pessoas na prática. Isso é amar. Do ponto de vista bíblico, isso é amor. Então, esse amor bíblico, ele é diferente da paixão. Diga isso comigo, amor é diferente da paixão. Deixa eu te explicar o que é a paixão. A paixão é sentimento. A paixão é momentânea. A paixão é imediatista. A paixão é inconsequente. E ela é imatura. Não precisa levantar sua mão para você não se expor. Mas pensa aí, na loucura que você já fez quando estava apaixonado. Hã? Pensa. Inconsequente. Quando estamos apaixonados, somos inconsequentes, imaturos. A gente não mede a consequência, a gente faz. Interessante que a Bíblia não ensina que Deus quer que nós sejamos apaixonados por Ele. Você já leu isso na Bíblia? Ah, não, né? Por que Deus não quer que a gente seja apaixonado? Porque Deus sabe o que é uma paixão. Deus pede que nós o amemos. É diferente. Deus não pede para a gente ser apaixonado por Ele. Deus ordena na palavra que nós o amemos. O amor, irmão, é esse sentimento, sentimento não, é essa convicção, é essa decisão. Amor é uma decisão. Amor é maduro, é coisa de gente madura. O amor nos leva além das lutas, dificuldades e conflitos do cotidiano.
Uma verdadeira história de amor, grave isso, uma verdadeira história de amor, ela exige fé, esperança e disposição para suportar adversidades. Quando Deus fala que te ama, e Deus amou o que, gente? De tal maneira. Esse amor de Deus é real. Sabe por que é real? Porque o Filho de Deus suportou o castigo que nos traz a paz. Ele suportou o peso da cruz para que hoje sejamos perdoados. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa distinguir uma coisa da outra. Amor de paixão. Por quê? O que Deus vai restaurar é o nosso amor por Ele, não a nossa paixão por Ele. Tem gente que ora assim: Senhor, eu quero ser mais apaixonado por Ti. Não vai ser. Não vai ser. Sabe por que não vai ser? Porque Deus promete restaurar o nosso amor. É amor, não é paixão. É amor que Deus quer restaurar. Interessante que a Bíblia diz que se a gente não ama, nós não conhecemos a Deus. 1 João 4, versos 7 a 8, olha o que a Bíblia diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de quem? E qualquer que ama é o quê? E quem ama é nascido de Deus, quem ama conhece a Deus, quem ama busca a oportunidade para demonstrar na prática o amor. Hoje na intercessão a gente lê o texto de Romanos 13, 8, e Paulo diz assim, não devais nada a ninguém, a não ser o amor. O único débito que a gente tem que ter com as pessoas é o amor. Se você está devendo algo para alguém, corra para pagar. Eu vou repetir isso para você. Se você pegou dinheiro emprestado com alguém, corra para pagar. Agora, existe um débito que você tem com as pessoas que ele é impagável. Que débito é esse, pastor? É o débito do amor. Ele é impagável. Você não consegue pagar esse débito que é impagável, é uma dívida que a gente não consegue pagar, a gente sempre vai estar devendo amor para as pessoas. Então, acompanhe comigo, o que acontece quando o amor é restaurado? Eu quero mostrar a vocês 3 coisas muito importantes que acontecem quando o amor é restaurado. Número 1, quando o amor é restaurado, a presença dele nos encoraja e nos ajuda a superar os aspectos destrutivos do nosso caráter. Ouça isso. Todos nós, quando encontramos Jesus, chegamos até Ele com um caráter distorcido, um caráter doente, um caráter mau, um caráter distorcido. E à medida que a gente se relaciona com Jesus, o que acontece? O nosso caráter vai sendo transformado. A gente tinha marcas de um caráter doentio. Só que à medida que nos relacionamos com Ele, esse caráter vai sendo modificado. Então, a presença do amor encoraja a gente e nos ajuda a superar esses aspectos destrutivos do nosso caráter. Olha o que diz o verso 7 e 8. De 1 Coríntios 13, versículo 4 de 1 Coríntios 13. A gente vai ler até o versículo 7. 1 Coríntios 13, 4. Diz a palavra, o amor é sofredor. O amor é o que, gente? 1 Coríntios 13 e versículo 4. Ele é benigno. O amor não é o quê? Preste atenção, uma das marcas de um caráter distorcido, de um caráter adoecido, é a inveja. Se eu invejo você, isso é um sinal que o meu caráter está adoecido, está destruído, ele precisa ser restaurado.
Então, inveja é a marca de uma pessoa sem caráter, de um caráter destrutivo. E aí Paulo está dizendo, o amor está disposto a sofrer, o amor é benigno, o amor não é invejoso. O que mais, gente? O amor não trata com leviandade. Seguindo, ele não se ensoberbece. Em outras palavras, um amor não é soberbo, não é altivo, não é orgulhoso. Segue, o amor não se irrita. Em outras palavras, o amor faz a gente não viver uma vida irritada. A gente precisa distinguir algumas coisas. Uma coisa é se irritar, outra coisa é viver irritado. Tem gente que vive irritado, tem gente que se irrita. E a palavra diz em Efésios 4:26 que a gente deve se irar, mas não deve pecar. Irai-vos e não pequeis. Se irritar e se irar é uma coisa. Agora, você viver uma vida irritado, irado, moribundo, desculpe, irmão, problema de caráter. Caráter tem que ser transformado pelo poder do amor de Jesus. É isso que a palavra está ensinando. Seguindo, não vive irritado, não suspeita mal. O que é suspeitar mal? É quando eu guardo uma mágoa por uma ofensa que você me causou. Preste atenção nisso. Quando é que eu suspeito mal de alguém, Felipe? É quando alguém me ofende, eu não libero perdão, aí eu fico olhando aquela pessoa assim, ó, fico medindo. Isso aí quer dizer isso aí, ó. Eu não perdoei. Eu fico guardando suspeita mal da pessoa. Essa atitude aí, isso aí a pessoa quer dizer aquilo. É uma suspeita mal. Eu não liberei perdão. Então, a suspeita mal brota de uma mágoa que não é perdoada. E aí o Paulo está dizendo, o amor não suspeita mal. O amor não suspeita mal. Seguindo a leitura, não folga com a injustiça, ou seja, ele não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém pratica injustiça. Seguindo, mas ele folga com a verdade, em outras palavras, ele se alegra quando a pessoa faz a coisa certa, quando a pessoa faz o que é justo. E o versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Diga comigo, sofrimento, fé, esperança e suporte. Presta atenção nisso, o amor sofre, o amor crê, o amor espera e o amor suporta. O que o Paulo está dizendo é que um caráter transformado pelo poder do amor de Deus vive isso aqui, gente. Agora pensa no inverso. Pensa no inverso. O ensino inverso mostra exatamente o oposto. O que a sociedade está ensinando para nós, irmãos? Está ensinando o seguinte, você tem que se livrar de qualquer sofrimento que está sobre a tua vida. Se livre dos sofrimentos. Você não nasceu para sofrer. Esses dias eu, passando na frente de uma igreja, estava lá na placa, pare de sofrer. Eu falei, meu Deus, onde está escrito na Bíblia? Pare de sofrer. Venha para Jesus que você vai parar de sofrer. Onde está isso na Bíblia? O verdadeiro amor de Deus, quando está na minha vida, ele me faz compreender que existem sofrimentos necessários para o aperfeiçoamento da minha jornada e para que eu seja mais maduro na fé. É isso que a Bíblia ensina. Não sofra mais. Deixa de ser romântico. Tem uma expressão que agora o pessoal está usando, isso é deslealdade intelectual falar isso para as pessoas, irmão. É deslealdade intelectual. Aonde que a Bíblia diz que não há sofrimento? Aonde?
João 16:33 é aquele texto que todo crente conhece. No mundo tereis, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições, sofrimento. Só que quando o amor de Deus inunda o meu coração, eu encaro o sofrimento por uma outra ótica. Eu falo, uau, isso aqui vai me deixar mais maduro. Isso aqui está contribuindo para que eu tenha uma fé mais firme, mais consistente, mais robusta. Está contribuindo. Então, a presença do amor, ele vai encorajar a gente a ajudar e superar os aspectos destrutivos do nosso caráter. A presença do amor nos encoraja, a presença do amor nos ajuda a sermos cristãos melhores. Número 2, quando há restauração do amor, o amor nos conduz à maturidade. Olha o que diz o versículo 11 de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, e verso de número... Vamos ler o 10 também, por favor, Karina. O 10 e o 11. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que, gente? Aniquilado, destruído. Aquilo que é imperfeito vai ser substituído, vai ser transformado, vai ser aniquilado. Só que enquanto isso não acontece, olha o que Paulo ensina, a gente está no processo, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado, a gente está no processo. Vamos melhorar esse negócio? Diga assim, para todo propósito de Deus, viveremos um processo e praticaremos princípios. É assim que funciona a jornada. Deus tem um propósito para a sua vida, agarra. Mas ao agarrar, saiba que vai vir processo. E quando você vê o processo descendo a lenha, vai, caminha, pratica os princípios. Ame, perdoe, ore, sirva, seja alegre, seja satisfeito, se alegre na presença de Deus. Então, é isso que a jornada cristã, ela apresenta como proposta. Então, o amor conduz à maturidade. Versículo 11, olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele está descrevendo a jornada dele. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a amadurecer, é o que Paulo quer dizer aqui. Essa palavra homem, nesse contexto, representa amadurecimento. Paulo diz assim, quando eu amadureci, eu acabei com as coisas de menino. Acabei. Irmãos, com muito amor, nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos deixar de ser infantis na nossa fé. É chegado o tempo no qual ou amadurecemos a nossa fé, ou a gente não resiste. Você tem que amadurecer a sua fé. A sua fé não pode ser uma fé infantil, infantilizada. Corpo de adulto, idade de adulto e fé de criança, infantil. Efésios capítulo 4, por favor, veja comigo o que está escrito no versículo 15. Efésios 4, 15. Antes, seguindo o que, gente? A gente deve fazer o que, igreja? Crescer em tudo. Pastor, eu oro muito, mas você trata as pessoas mal?
Pastor, eu devolvo o dízimo. Mas você trata a sua esposa como uma empregada? Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias, mas você é um funcionário desleixado na sua empresa, na empresa que você trabalha? Você não é pontual, você falta à toa, você pega atestado por qualquer coisa? Cresce, irmão. Cresce. Já chegou a hora de crescermos. Já chegou. Não é que vai chegar, já chegou. Por quê, pastor? Eu quero te dar um motivo. Meu Deus do céu. Romanos capítulo 13. Eu quero te dar um motivo do porquê você precisa crescer. E versículo 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e nos vistamos das armas do quê? Versículo 13. Andemos honestamente, como dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em invejas. 14. Mas revestivos do Senhor Jesus. E não tenha cuidado da sua carne e dos seus desejos. O versículo 11, o Paulo vai dizer: irmãos, digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pastor, por que eu preciso crescer, querido? Porque já é hora de você despertar. Pastor, por que eu preciso crescer? Porque a nossa salvação, a nossa redenção, a volta de Jesus está mais perto do que nós imaginamos. Para de ser infantil. Para de ser menino, menina. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu amadureci, eu deixei as coisas de menino. É tempo da igreja amadurecer. O amor nos conduz a essa maturidade. Coisa linda. Esse versículo 11 está dentro desse contexto. O amor nos conduz a sermos pessoas mais maduras. Em terceiro e último lugar, o amor supera o medo e a rejeição. Muitos de nós carregamos histórias muito tristes da nossa infância, carregamos histórias tristes do nosso passado, carregamos traumas, comportamentos destrutivos, carregamos dores e mágoas. E para esse tipo de bagagem, irmãos, que nós carregamos, a gente sempre tem atitudes de busca por aceitação. Presta atenção nisso. O ser humano sempre está buscando ser aceito. Sempre. É num relacionamento, é em um comportamento, é em uma atitude, é em uma conversa. Onde você imaginar, o ser humano está buscando aceitação. Agora veja que interessante. Essa busca desenfreada por aceitação faz a gente negociar princípios no meio do processo. Lembra do processo, sim ou não? Por que um cristão negocia princípios no meio do processo? Porque ele está buscando aceitação. Ele busca aceitação ou dos amigos, ou da sociedade, ou da família, ou do grupo de relacionamento. Ele busca por aceitação. Então, ele faz coisas que não são princípios da palavra. Só que quando o amor chega, quando o amor chega,
O amor faz a gente se sentir tão amado. Irmãos, quando o amor chega, a gente fica resolvido. Quando o amor chega, a rejeição não encontra mais espaço. Quando o amor chega, nós somos tomados por um sentimento de paz, da shalom de Deus, e a gente sabe qual é a nossa identidade. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar e ser aceito por grupo nenhum. Por que eu não preciso ser aceito? Porque eu já fui aceito. Jesus já me aceitou na cruz, eu sei quem eu sou. Eu sei qual a minha identidade. O medo e a rejeição vão embora. Mas quando há um desequilíbrio, quando eu não entendo essa verdade bíblica, essa busca por aceitação, ela faz eu quebrar princípios, ela faz eu rejeitar o processo e, consequentemente, ela faz eu não viver os propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu quero ler com vocês o versículo 12 de 1 Coríntios 13. Recebe a honra, Senhor. Tu és tão bem-vindo aqui, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Diz o texto: porque agora vemos por espelho, em enigma. Em outras palavras, a gente está vendo uma imagem imperfeita de quem nós somos. Lembra quando você sai, deixa eu te ajudar a entender isso. Você está no banho, no inverno, janelinha fechada porque a corrente fria está entrando, você está tomando banho, sobe aquele vaporzão, você termina o banho, se enrola na toalha e vai para frente do espelho. Só que o espelho está como? Embaçado, por causa do vapor do chuveiro. Quando você olha a sua imagem lá, você olha ela com perfeição? Não, você olha ela distorcida. Você não consegue olhar o olho direito. Você não consegue, se no seu banho você conseguir tirar a remela, ou se tem remela no olho. Você não consegue ver bem quem você é. Sabe o que Paulo está ensinando, igreja? Pega esse princípio. O amor nos faz enxergar como realmente somos. O amor muda a ótica de como nós nos enxergamos. E olha que essa ótica ainda é distorcida. Por quê? Porque nós não fomos transformados pelo arrebatamento ou pela ressurreição dos mortos, a gente ainda não foi transformado. Então Paulo vai dizer assim: você está vendo por enigma, mas vai chegar um tempo que nós veremos a face do jeito que a face é, face a face, e mais, você vai conhecer o Senhor do jeito que você é conhecido por Ele. Eu conhecerei como também eu já sou conhecido. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te conhece melhor do que você mesmo. Irmãos, Deus me conhece. E posso te dizer algo: se Ele não me conhecesse, se Ele não olhasse o que está dentro de mim agora, nesse momento, se Ele não conhecesse as motivações do meu coração, como Ele conhece, eu não estaria aqui hoje. Deus me conheceu no passado, me conhece no presente e já conhece o meu futuro, tudo Ele conhece sobre o Gabriel. Ele conhece aquilo que eu não conheço. Deus te conhece de um jeito que você ainda não se conhece. Esse é o processo, lembra? Propósito, processo, princípios.
No processo você vai aprender a se autoavaliar, a tirar o foco um pouquinho dos outros, a olhar para dentro de você e começar a identificar que você tem coisas boas aí, Deus plantou coisas boas aí, Deus plantou dádivas, virtudes, presentes aí, Deus plantou dons aí, mas você também vai identificar que você tem um caráter distorcido, em algumas coisas você tem um caráter dúbio, em algumas coisas você não está bem. Faz parte do processo descobrir essas coisas. Faz parte. Agora eu vou desesperar? Negativo. Eu estou caminhando com Jesus. Vai chegar uma hora que nós vamos o conhecê-lo. Nós vamos conhecer sobre nós mesmos do jeito que Ele já nos conhece. Nós vamos conhecê-lo também do jeito que nós já somos conhecidos. 1 João capítulo 4, verso 18, o apóstolo João diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Não tem que ter medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser... Eu não tenho medo, porque o verdadeiro amor, o perfeito amor, o amor de Deus está comigo. Eu vou ter medo do quê, irmão? Eu vou ter medo de quem? Eu termino dizendo que a restauração do amor, esta é a minha conclusão, a restauração do amor é um tema prioritário em nossas vidas. Pastor, eu estou em Jesus, o que Deus vai restaurar primeiro? O amor. Deus quer que você viva uma relação com Ele de amor. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, está. Vou terminar lendo isso. Apocalipse capítulo 2 é o último texto que vamos ler nessa noite. Nessa manhã, desculpe. Apocalipse capítulo 2 e versículo 2. Se coloque de pé, por favor. Jesus escreve uma carta à igreja de Éfeso e ele diz: eu sei as tuas obras, e o seu trabalho, e a sua paciência, e que não pode suportar os maus, ou sofrer com os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achaste mentirosos. 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4, vocês podem ler? 1, 2, 3. A igreja de Éfeso tinha muitas qualidades, e um defeito. Muitas qualidades e apenas um defeito. Só que se você observar, esse defeito da igreja, que era apenas um, corria o risco de comprometer todas as qualidades que ela possuía. O que Jesus está dizendo é que a motivação da igreja se relacionar com Ele precisa ser o amor. Trabalhar para Jesus é maravilhoso, irmãos. Faço isso há 23 anos e quero fazer até meu último dia de vida. É maravilhoso trabalhar para Jesus. É maravilhoso ter paciência. É maravilhoso sofrer por causa do Evangelho, mas a motivação para isso tudo precisa ser o amor. O amor. A queixa de Jesus para Éfeso é: vocês deixaram o primeiro amor. E a pergunta que eu te faço aqui nessa manhã é: como anda o seu amor por Deus? Como anda o seu amor pelo Senhor? Final de ano é maravilhoso para a gente fazer uma avaliação. Como é que foi a sua relação de amor com Jesus em 2022?
eu não posso avaliar você. O máximo que eu posso fazer é me autoavaliar. Como é que foi a sua relação de amor com Jesus em 2022? Será que nós não pertencemos a este grupo que precisamos nos arrepender e praticar o primeiro amor? Porque essa é a orientação de Jesus para a igreja. Versículo 5: lembra-te de onde caíste, se arrependa e pratique as primeiras obras. Quando não, ou seja, se não fizer isso, brevemente eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Hoje é ceia, hoje é o último mês do ano. Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo muito específico ao teu coração. Ele quer restaurar o teu amor por Ele. Ele quer que você diga, como o apóstolo João disse: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você é alguém que quer viver uma restauração de amor, eu te convido a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a se ajoelhar. Nós vamos orar juntos ao Senhor. Nós vamos nos ajoelhar juntos diante da presença do Rei da Glória. E nós vamos pedir: Senhor, nos arrependemos, queremos ter o nosso amor restaurado. Feche seus olhos. Se você é essa pessoa, vem à frente. Se você é essa pessoa, vem à frente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Obrigado por mais uma vez mostrar o quanto o Senhor nos ama, o quanto não precisamos de aprovação de homens, o quanto não precisamos da aprovação das pessoas. A nossa identidade está bem firmada em Ti, Senhor. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza, esse é o nosso coração nesta manhã. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está diante do Senhor. Coloca o seu coração diante do Senhor e reconhece que precisa viver uma restauração profunda. Reconhece que ela já não é mais a mesma, que ela já não é mais, Senhor, a pessoa amorosa do passado. Pai, cada pessoa que reconhece diante de Ti que só o Teu amor pode mudar os defeitos de caráter que todos nós carregamos. Senhor, que este amor se torne real aqui, que este amor cure e liberte aqui nessa manhã, que este amor seja a verdadeira motivação de tudo que fazemos, porque nós servimos as pessoas como servimos ao Senhor, e a nossa convicção é que ao Senhor nós servimos. Pai, que nessa manhã o Teu Espírito constranja, convence, o Teu Espírito nos toque, Senhor. Que nessa manhã haja uma restauração profunda de amor. Como o Senhor disse à igreja de Éfeso, nós cremos, esta palavra é para nós nessa manhã. Nós nos arrependemos, Senhor, por ter perdido o primeiro amor. Nós nos arrependemos por tornar a vida cristã tão automática, Senhor. Nos arrependemos por tornar a caminhada contigo tão mecânica. Espírito de Deus, vem sobre a igreja, vem sobre nós, alinha e modifica as motivações do nosso coração. Te adoramos, Senhor. Sabemos quem Tu és, sabemos quem Tu és, sabemos quem Tu és.